Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais, que também é conhecida como Estática e Mecânica dos Sólidos. Eu sou a professora Giovana, eu sou engenheira civil e mestre em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Londrina, com ênfase na área de materiais de construção e também em gestão na construção civil. Também tenho um MBA em Gestão de Projetos e sou técnica em edificações desde 2009. Trabalhei já como pesquisadora para a indústria no Instituto de Estruturas do Senai e atualmente sou professora e coordenadora do curso de Engenharia Civil aqui da FEITEP. Bom, primeiramente vamos fazer uma introdução da disciplina, que como eu falei para vocês, trabalha com a mecânica geral, com a estática e com os conceitos da resistência dos materiais, que também é conhecida como mecânica dos sólidos. Então, a estática e a mecânica dos sólidos são fundamentais para a engenharia civil, assim como para as demais engenharias também, pois fornece bases teóricas e práticas necessárias para que nós possamos elaborar projetos e também para a construção de estruturas. Então, são os conceitos iniciais para que vocês consigam fazer as análises estruturais. Então, analisar realmente os elementos estruturais, como que são as condições de equilíbrio, de estabilidade. Então, a estática é a parte da mecânica geral, que também envolve conceitos da física, que estuda o equilíbrio de corpos em repouso. Então, eles estão o quê? Estáveis, em repouso. E também a gente considera, no caso, que quando nós estudamos estática, em que as deformações dos elementos estruturais são desconsideradas. Não é que elas não existem, mas nós desconsideramos para conseguir fazer os cálculos. Ou em movimento uniforme. No caso da disciplina, nós vamos estudar os corpos em repousos. Aqui está corpos, que são os corpos sólidos, mas que na verdade nós trataremos como os elementos estruturais, que são corpos nos conceitos da estática e da mecânica geral e da física. Na engenharia civil, a estática então é utilizada para analisar a estabilidade e a segurança das estruturas, como por exemplo, estruturas de ponte, edifício, na verdade qualquer estrutura de qualquer edifício que nós formos projetar. Então, como eu comentei, são os conceitos iniciais. É fundamental conhecer, então, as leis da estática para calcular as cargas e as forças que atuam em cada parte da estrutura, que são os elementos estruturais, e garantir, então, que elas sejam capazes de suportar as forças solicitantes externas, então, como, por exemplo, peso próprio, as cargas externas, como vento, por exemplo, algumas solicitações de peso próprio, de outras estruturas, de elementos, paredes, até mesmo da própria estrutura, que está acima daquele elemento estrutural. Então, aqui, por exemplo, ó, essa viga, ela está suportando o peso da parede, que está em cima dela, assim como o pilar está sustentando, além do peso próprio dele, o peso próprio desta viga aqui, mais do que do carregamento da parede que está acima dela. Então, a gente tem que saber os conceitos da estática e também da mecânica dos sólidos para conseguir, então, projetar todos esses elementos estruturais que compõem a estrutura. Aqui também é outro exemplo, de uma parede de concreto aqui que está solicitando essa viga. Além disso, a mecânica dos sólidos, que também é conhecida como resistência dos materiais, também faz parte da mecânica, um ramo da mecânica, e que estuda o comportamento dos corpos sólidos sob a ação de cargas externas, que estão solicitando e que vão gerar também as deformações. Então, vocês vão ver, que quando vocês forem entrar no capítulo que for realmente estudar a mecânica dos sólidos, vocês vão estudar tensões, a relação de tensão e deformação. Então, na verdade, a mecânica dos sólidos, ela relaciona os conceitos de resistência e rigidez dos materiais. E também correlaciona cargas externas e os esforços internos. Então, a gente vai fazer essa relação e saber que todo carregamento externo vai solicitar internamente o elemento estrutural. E isso vai causar algumas deformações e até mesmo pode levar à ruptura, como por exemplo aqui nesse ensaio de tração na flexão em uma viga.
Então, nesse caso aqui, essa viga está sendo solicitada, uma viga de concreto, está tracionando a borda inferior aqui, está fissurando toda essa borda inferior, já que o concreto, né, realmente ele resiste menos à tração. Então, vocês vão estudar isso ao longo das disciplinas. E aqui, né, a borda que está sendo comprimida, que é a borda superior, está menos fissurada, né, porque o concreto resiste mais à compressão. Então, vocês vão estudar, né, com relação a entender essa questão de tensão e deformação. Então, é basicamente isso, né, que aborda ali, de forma básica e simples, né, falando a mecânica dos sólidos. Então, aqui também é o mesmo ensaio de tração na flexão em uma viga, né, só que de outro material. Então, é importante que vocês tenham em mente que diferentes materiais solicitados pela mesma carga, eles vão agir de modo diferente, assim como a seção, né, digamos assim, a propriedade geométrica desse elemento estrutural também vai influenciar em como ele vai resistir a essa carga. E aqui também tem o exemplo, né, de um ensaio, que é um ensaio de tração direta, aqui no caso em polímeros, né, então que também vai ter um outro comportamento com relação à resistência desse carregamento externo que está acontecendo nesse caso, até porque a seção ali, né, transversal dele é totalmente diferente desses outros dois casos. Bom, podemos perceber então que esses conceitos da estática e da mecânica dos sólidos são essenciais para que nós possamos elaborar e dimensionar os projetos estruturais. Então, nós conseguimos perceber, né, e também calcular como que a estrutura e os elementos estruturais vão se comportar mediante, né, a solicitação de carregamentos e cargas externas. Por isso, né, que a gente utiliza a mecânica dos sólidos principalmente para calcular a resistência dos materiais, permitindo que nós podemos escolher os materiais mais adequados e também dimensionar qual vai ser a propriedade geométrica, a seção transversal daquele determinado elemento para aquela determinada estrutura. Claro que cada estrutura vai depender daí das condições de contorno, de onde ela está inserida, para também saber o projeto, né, para conseguir saber quais são esses carregamentos externos. Aqui eu trouxe um exemplo, né, deixei a matéria toda aqui para que vocês consigam conhecer esse cálculo, mas esse aqui foi um caso, né, uma situação em que ocorreu um erro de cálculo, né, que poderia ter provocado uma das maiores catástrofes dos Estados Unidos. Um ano depois em que o edifício foi inaugurado, na época um dos maiores edifícios, tá, que existia no mundo, um ano depois da inauguração, uma estudante de engenharia civil realizou o TCC e reviu os cálculos estruturais. E ela percebeu que não tinha sido considerado um tipo de solicitação de vento em relação à estrutura, que seria importante. Então, o engenheiro, na época, decidiu refazer os cálculos e como era um edifício muito famoso, muito falado, era em estruturas metálicas, então, eles fizeram um plano secreto de contenção, né, para conseguir realmente fazer uma estrutura que não desse problema, porque ele reviu os cálculos e viu que se o edifício, se os ventos que atingissem o edifício atingissem 110 km por hora, o edifício poderia vir a colapso, né, porque ele esqueceu de fazer uma consideração ali com relação ao vento. Então, eles fizeram um plano secreto para ninguém saber, de trabalho de madrugada, para que eles conseguissem recuperar. E eles fizeram, e deu certo, conseguiram recuperar. Só anos depois que essa história veio a público e que a estudante ficou sabendo que o seu trabalho de TCC realmente evitou ali uma catástrofe. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Para vocês verem como que é importante, né, a gente entender sobre a análise estrutural. Por mais que hoje em dia nós temos diferentes softwares, programas que calculem, né, que nos ajudem ali a calcular, nós precisamos ter o entendimento para conseguir verificar se está certo e também para conseguir alimentar o programa, né? Então, digamos assim, para conseguir fazer a análise de quais são os carregamentos, né, que aquela estrutura precisa ser analisada. Aqui, nós vamos ver, na verdade, com relação às forças e os carregamentos, que é a parte inicial, mas num todo vocês têm que ter, né, a noção ali com relação a esses carregamentos que estão solicitando a estrutura.
Então, aqui tem outro exemplo também, né, de uma estrutura, né, que está ali com uma trinca, né, que pode ser devido, né, ao excesso de cargas estruturais e aí o elemento veio, né, a se romper. No caso, não colapsou, mas ele trincou. Então, aqui, fazendo uma síntese, né, do que a gente conversou aqui, é importante vocês terem o entendimento de que materiais diferentes reagem de formas distintas, até mesmo para o mesmo tipo de ação solicitante, tá? Então, diferentes materiais vão ter resistências diferentes. É por isso que muitas vezes, se você for fazer um pilar de um determinado material, por exemplo, de madeira, ele vai ter um dimensionamento, e se for fazer um pilar metálico, vai ter outro dimensionamento, e se for fazer de concreto, outro dimensionamento, porque eles reagem de formas diferentes aos esforços solicitantes. E nós temos que entender que esses materiais precisam suportar as forças externas que estão solicitando e não podem sofrer deformações excessivas, né? Eles não podem deformar de modo a chegar a colapsar, né? Ou a se deformar de perder ali o suporte, né? E a resistência dele. Então, aqui, por que é importante estudar a resistência dos materiais? Porque a gente tem que escolher os sistemas estruturais, os materiais adequados para a construção e também fazer o dimensionamento desses elementos estruturais. Então, a gente consegue construir sistemas estruturais otimizados e com segurança e durabilidade da edificação, da construção de modo geral. Então, essa disciplina ela é parte fundamental da área de estruturas, fornece um conjunto de conhecimentos iniciais que são utilizados para análise e concepção da estrutura e tem como propósito conhecer o comportamento dos elementos estruturais. E ela também apresenta os principais tipos de carregamento, interpreta solicitações, tensões e deformações e compreende as propriedades dos materiais. Para isso tudo, então, nós dividimos a disciplina, de modo geral, em 4 unidades de estudo, sendo a primeira unidade estática e condições de equilíbrio, em que nós trataremos dos elementos estruturais, os tipos de carregamento, a estática e as condições de equilíbrio, que vocês vão ver que existem algumas condições para nós considerarmos, e o equilíbrio de ponto material. Na unidade 2, nós estudaremos equilíbrio de corpo rígido e reações de apoio. Veremos então, né, equilíbrio de corpo extenso, que também é conhecido como corpo rígido, tipos de apoio, as reações de apoios de vigas solicitadas por cargas pontuais, depois vigas solicitadas por cargas uniformes, distribuídas, centroide e estaticidade das estruturas. Na unidade 3, veremos os diagramas de esforços solicitantes, que são essenciais para a análise de estruturas. E, por fim, na unidade 4, vocês estudarão tensões e deformações. Aprenderão a diferença de tensão normal cisalhante e também a tensão devida ao momento fletor, os coeficientes de segurança, que são essenciais, tá? Para que nós possamos garantir a segurança da estrutura, caso tenha algum erro estrutural, e também estudar a deformação e as propriedades dos materiais e o momento de inércia, que na verdade é uma propriedade geométrica e muito importante para a gente conseguir calcular depois a seção transversal desses elementos quando vocês forem estudar disciplinas como estruturas metálicas, estruturas em madeira, estruturas em concreto. Então, vocês vão precisar também desses conceitos do momento de inércia. Aí vocês devem estar se perguntando, se existe o coeficiente de segurança que ajuda, né, a aumentar ali a segurança da estrutura, por que aquele caso, né, não deu certo dos Estados Unidos que eu mostrei para vocês? Aquele caso ali, ele tinha sim considerado coeficientes de segurança e eles estariam, né, e a estrutura estaria segura mesmo com esse erro de cálculo devido aos coeficientes de segurança. O problema é que na execução teve uma alteração, né, ao invés deles fazerem as ligações dos elementos estruturais em solda, que era o previsto em projeto, na execução eles colocaram ribite. E aí, esse ribite, né, quando ele refez os cálculos com o ribite, é que não daria certo, mesmo com as considerações dos coeficientes de segurança. Então, é isso. Aqui nós encerramos esse primeiro vídeo introdutório e espero que vocês gostem dessa disciplina, que é muito desafiadora e vai
requerer de vocês, né, que realmente muito estudo, que vocês façam os cálculos, refaçam os exercícios, assistam às aulas, mas é uma área que é desafiadora, mas compensadora. Vocês vão gostar bastante e até a próxima aula.